This call is now being recorded. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa oração. Já fazia algum tempo que não nos encontrávamos, não é mesmo? É a tua face que eu procuro, Senhor. Uma coisa eu peço, Senhor, só ela procuro. É habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da doçura do Senhor e contemplar o seu templo. Ouço no meu coração, procurai a minha face. É a tua face que eu procuro, Senhor. Espero ver a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor, ser firme. Fortalece o teu coração e confia no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Havíamos caminhado até o capítulo 18, não é mesmo? Havíamos visto no último encontro, especialmente, aquela caminhada de São Paulo, né? Em algumas cidades como Tessalônica, né? Bereia, Atenas, Corinto. E esse movimento nós sabemos que ele acontece de modo que o evangelho vai se expandindo em direção à Europa, né? Havíamos visto isso desde o outro encontro, em que São Paulo poderia ter caminhado ali pela Macedônia e virado em direção à Ásia, mas nós acompanhávamos no mapa, ele vai em direção à Europa, não é mesmo? Olha, o que acontece é que ele já havia passado, né, por cidades importantes e chegado, inclusive, né, a Atenas, onde ele teve aquela pregação lá no Areópago, não é mesmo? Simbólico, o Evangelho, o anúncio de que Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador da humanidade, chega aos gentios e especialmente na capital da cultura, que era Atenas. Depois continua até Corinto e Éfeso. Em Éfeso, nós sabemos que a capital é uma cidade muito importante, né, da Grécia, e especialmente uma espécie de capital internacional da magia. Então imaginem, né? No entanto, a gente sabe também que São Paulo teve um cuidado imenso com aquela comunidade. Então ela se tornasse referência, mesmo na fé, apesar de ainda existirem certas superstições e uma espiritualidade um tanto mesclada com aquela religiosidade popular, né? Um pouco ali misturada com costumes pagãos. Enfim, hoje pretendo passar pelo capítulo 19, em que Paulo encontra alguns discípulos, né? Lá em Corinto. Em Corinto, fala a respeito do batismo não segundo João, mas segundo o Espírito Santo. Depois vem um trecho em Éfeso, né, onde ele passa 2 anos, e também encontra alguns grandes desafios. Depois, no capítulo 20, São Paulo vai seguir para a Macedônia, né, então ele vai se despedir. Depois ele passa em Troade, passa por Mileto, ele continua, né, essa sua viagem de retorno, pois pretende chegar, né, depois de fazer um grande percurso até Jerusalém. E a gente sabe que isso já nos encaminha para o fim do capítulo, ou melhor, do livro. Que é de Jerusalém, São Paulo haverá de partir em viagem para Roma, que é a primeira carta que vem depois do livro dos Atos dos Apóstolos, é a carta aos Romanos. Tá certo? Então, vamos reparar alguns elementos curiosos na leitura de hoje. Capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Apolo, um dos discípulos, né? Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Então agora Paulo chega em Éfeso, vai questionar aqueles discípulos a respeito de como que foi a introdução deles, né? Como eles
adentraram o cristianismo. E eles respondem, né? Nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo, né? Do tipo, nunca nem vi. Isso aqui é assustador, tanto que Paulo vai perguntar, mas que batismo então recebestes? Ele começou a duvidar, né? E por isso ele questiona. Eles responderam, um batismo de João. Paulo disse-lhes, João administrava um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, né? Foram consagrados ao Senhor. O Espírito Santo desceu sobre eles e começaram então a falar em línguas, a profetizar. Ao todo, eram uns 12 homens. Olha que bonito. O número 12, nós sabemos que ele também tem uma penetração simbólica, né? Ele tem um sentido de totalidade, de plenitude. Curioso também, porque nos remete ao colégio apostólico, aos 12 apóstolos, então já traz consigo uma característica missionária, evangelizadora, tá certo? E nós recordamos aqui que esse batismo, ele vem acompanhado da crisma, então seria as duas faces do batismo, tanto aquele momento de incorporação no corpo de Cristo, é comum, né, nos aconteça quando crianças, em que somos inseridos na igreja, e o segundo momento, a segunda face desse mesmo batismo, que é a completude, ou seja, aquele estágio de maturidade que recebemos na crisma, um único sacramento, por assim dizer, nesse caso com São Paulo, que nós temos ele aplicado em dois momentos distintos ao longo da nossa vida. Bonito também reparar que imediatamente eles começam a falar em línguas e profetizar. Eles começam a manifestar os dons carismáticos. Certo? Continuando. 2 anos em Éfeso e os exorcistas judeus. Paulo, capítulo 19, versículo 8. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a liberdade, discutindo e persuadindo os ouvintes acerca do reino de Deus. Todavia, como alguns se obstinavam na incredulidade e falavam mal do caminho diante da multidão, Paulo rompeu com eles. Caminho, nós sabemos que é Jesus Cristo. Era comum que se referissem a Jesus, indicando-lhe como caminho. Tanto que antes de sermos chamados cristãos, éramos também chamados de os seguidores do caminho. Curioso, né? Então ele continua pregando ali, né, em Éfeso, tem algum êxito, no entanto, tem também certa resistência, alguns corações duros, obstinados no erro, alguns corações que não acolhem a revelação. Então, no versículo 9, né, tomou os discípulos à parte diariamente com eles, debatia na escola de um homem chamado Tiranos, que vem da palavra tira, né? Esse homem, ou melhor, da palavra Tiro, né? A cidade de Tiro. Paulo, os discípulos, eles vão para essa escola, isso na realidade grega, né? Eles saem, então, de onde ele falava e aqueles homens tinham resistência. Ou seja, a gente já viu em outros vários momentos que os judeus tinham uma profunda resistência, não é mesmo? Contra a revelação e principalmente contra o anúncio de que Jesus é o Messias. Eles não aceitavam. São Paulo já tinha dito que não ia mais pregar em sinagoga. O que acontece aqui, né, no versículo 8, que ele está numa sinagoga e ele vai deliberadamente, né, fazer com que a sua pregação se volte aos pagãos mesmos, né, porque aqueles judeus estavam muito insensíveis, tá certo? Então, isso durou 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor.
todos os habitantes da Ásia puderam ouvir a palavra do Senhor. Olha como que isso é bonito. Percebamos que São Paulo ele encontra alguns obstáculos, mas ele não se deixa abater, encontra uma alternativa e continua por 2 anos anunciando o Evangelho. Imaginem, né? A profundidade da transformação e o impacto desse anúncio ali, em toda a região de Éfeso, né? Ok. No capítulo 19, versículo 11, nós temos que Deus realizava prodígios extraordinários pelas mãos de Paulo. Olha só o exemplo que o São Lucas vai nos dar. A tal ponto que pegavam lenços e panos que tivessem tocado o seu corpo para aplicá-los sobre os doentes e as doenças os deixavam. Os espíritos maus se retiravam. Olha que poder a fé em Jesus Cristo através da pregação de Paulo tinha, a ponto de nem mesmo ser necessária a presença dele. Apenas panos que tinham lhe tocado, né, já eram suficientes para curar muitos doentes. Os lenços, né, já eram suficientes para expulsar espíritos maus, espíritos impuros. Então, nós vemos esse êxito, esse triunfo, que é um prodígio que faz com que o povo passe a se converter mais e mais. No entanto, também temos uma exploração a partir disso. Versículo 13. Alguns exorcistas judeus, olha, já dá para estranhar um pouco por que o sujeito que é exorcista, ou seja, já de alguma maneira está praticando algo que havia também em Jesus, em Paulo, nos apóstolos, mas continua sendo judeu. Olha só. Alguns exorcistas judeus itinerantes começaram igualmente a invocar o nome do Senhor Jesus. Olha, judeu invocando o nome do Senhor Jesus. Não está esquisito? Sobre os que tinham espíritos maus. Diziam, por que esse Jesus que Paulo está proclamando? Eles diziam, né? Por esse Jesus que Paulo está proclamando, eu vos ordeno, saí. Então, eles anunciavam a partir de Paulo aquele Jesus. Então, assim eram os exorcismos. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote judeu. Olha, o espírito mau, no entanto, reagindo, disse, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o homem que tinha o espírito mau lançou-se sobre eles e os dominou a uns e outros com tanta violência que fugiram daquela casa sem roupa e cobertos de ferimentos. Toda a população de Éfeso, judeus e gregos, ficou sabendo do fato. O temor se apossou de todos e o nome do Senhor era engrandecido. Perceberam? No momento no Evangelho, alguns homens vêm dizer que tinha uma galera expulsando em nome de Jesus, expulsando espíritos impuros. Se recordam? Jesus disse, deixai, né? Aquele que não está contra nós, está ao nosso lado. E isso já havia acontecido lá em um outro momento com Moisés. Também havia expulsão de espíritos e Moisés havia deixado, permitido. Acontece, no entanto, que tem um momento em que Jesus no Evangelho vai dizer, aquele que não junta comigo dispersa. E é isso que acontece aqui. Porque o problema não é fazer algo distante oficialmente ali da igreja, né, no caso de São Paulo. O problema é que eram judeus, ou seja, eram homens que estavam expulsando, né, fazendo aqueles prodígios como traumaturgos, né? Era apenas um exibicionismo, eles realizavam exteriormente algo que no interior eles não professavam. Percebem? Aqui diz, né? O próprio demônio, olha, por que nós podemos acreditar no que eu estou dizendo? Se o próprio demônio fez o que fez com esses homens, é porque Deus permitiu. E permitiu que eles saíssem dali como que desmascarados, né? A rigor, eles estavam sem roupa mesmo, todos feridos,
mas eles tinham sido desmascarados, eram charlatões que de alguma maneira eles tentavam se consagrar, né? Ganhar fama às custas desse Deus que Paulo professava, sem se converterem. É isso que é crítico, tá certo? Mas Deus então vai acabar desmascarando eles e o nome de Jesus é engrandecido. Ele tira um bem desse mal, tá certo? Enfim, versículo 18: muitos fiéis acorriam para acusar-se em voz alta de suas práticas mágicas, e um bom número dos que praticavam magia amontoaram seus livros e os queimaram na presença de todos. Isso aqui é conversão, isso aqui é metanoia, isso aqui é mudança de vida. O valor desses livros foi calculado em 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia e se firmava com grande poder. Meus irmãos, isso aqui, é um testemunho. Já ouviram falar que palavras, né, podem convencer, mas o que arrasta mesmo é o testemunho? Pois é. Esses homens, eles foram tanto arrastados pelo testemunho de Paulo, por exemplo, de tantos outros discípulos, mas eles também provam com um testemunho eloquente de que tinham abandonado aquela vida do paganismo, aquela perversidade, né, da magia, de quem ainda não encontrou um lugar onde seu coração possa repousar, tá certo? Eles queimaram os livros, eles abandonaram as práticas de magia, eles mudaram de vida. Não é algo apenas exterior, claro, porque se eles fizeram esse movimento exterior antes, eles refletem uma decisão, uma tomada de consciência que lá no coração manifesta o encontro verdadeiro com Deus. A ponto de que o autor aqui, São Lucas, ele vai enfatizar, ele esclarece inclusive uma estimativa do valor daquilo, ou seja, não é pouca coisa, não é pouco, né, o desapego que esses homens estavam ali manifestando para todo o povo. Enfim, nós já víamos aqui um caso de charlatão, já víamos também testemunhos bonitos, mas agora a gente vai encontrar um trecho que diz de um desafio especial com a magia. Éfeso, eu dizia que era a capital internacional da magia, especialmente a deusa da caça, Artemis. Artemis, ou em latim, Diana. Existe um templo imenso. Existem as ruínas lá em Éfeso ainda hoje. Um templo dedicado a essa deusa, que era intensamente cultuado, né? Multidões cultuavam. E então, podem imaginar também que outras tantas pessoas ganhavam dinheiro em cima dessa devoção popular. Se recordam? Infelizmente, nós não conseguimos, talvez, passar um trecho desse sem nos remetermos a cidades de grande peregrinação, né? Que acorrem pessoas de todos os lugares e que, de alguma maneira, ainda existem ali pessoas que ganham dinheiro, ainda que não se importem tanto com a fé, mas vendem ali artigos religiosos, lembrancinhas. De alguma maneira, eles oferecem algo que interessa ao turista, né, ao peregrino, e eles, com ou sem fé, ganham dinheiro. Ok? É isso aqui que a gente vai perceber. Semelhante àquilo que surge no Evangelho, quando Jesus expulsa os vendilhões do templo. Nós vimos isso lá no início, no capítulo do livro de São João, por exemplo. Expulsa os vendilhões, expulsa aqueles exploradores, ou seja, homens que, a partir do sagrado, queriam ganhar dinheiro, tirar lucro. Versículo 21. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu no Espírito ir a Jerusalém. Então agora ele vai sair de Éfeso e vai fazer uma longa viagem até Jerusalém. Passando pela Macedônia e pela Caia, ele dizia, depois de ir até lá, devo ver também Roma. Então ele já foi para Jerusalém sabendo que mais cedo ou mais tarde ele ia voltar
até Roma. Paulo enviou à Macedônia 2 de seus ajudantes, Timóteo e Erasto, e ficou ainda por algum tempo na Ásia. Então, antes de ir embora mesmo, ele vai enviar Timóteo e Erasto à frente. Versículo 23. Foi nessa época que estourou um grave tumulto a respeito do caminho. Então, imagina, o anúncio de Jesus já estava repercutindo ali, tanto em conversões, em testemunhos de mudança de vida, quanto pessoas que estavam profundamente inconformadas, né? Não aceitavam o monoteísmo, não aceitavam o fato de Jesus ser o Cristo, e assim por diante. Um ourives, ou seja, alguém que ganha dinheiro com arte, né? No caso em ouro, chamado Demétrio, fabricava miniaturas em prata no templo de Diana, ou Ártemis. Então ele fazia as miniaturas ali. A pessoa podia ir lá em Éfeso e comprar aquela miniatura, né? Fui em Éfeso e lembrei de você. Então Demétrio ganhava dinheiro com isso, proporcionando, né, considerável lucro aos artesãos. Ele reuniu esses artesãos, juntamente com os outros que trabalhavam no ramo, e disse-lhes: Amigos, sabeis que o nosso bem-estar provém dessa nossa atividade. Ora, como podeis ver e como podeis ouvir, esse tal de Paulo, com a sua propaganda, desencaminha muita gente, e não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia. Ele afirma que não são deuses os produtos de mãos humanas. Não é só a nossa profissão que corre risco de sofrer prejuízo, mas também o templo da grande deusa Diana acabará sendo desacreditado. Assim, ficará despojada de majestade aquela que é cultuada em toda a Ásia e no mundo inteiro. Olha, Demétrio é um político, né? No pior sentido, mas ele é um político, ele sabe, a partir do interesse de cada um daqueles homens, dá um motivo, uma razão boa o bastante para eles combaterem e perseguirem Paulo. A gente sabe que isso já apareceu na vida de São Paulo, né? Apareceu na de São Pedro, enfim, todo apóstolo encontra com isso, a perseguição. Acontece que esses homens aqui, eles não têm tanta piedade quanto ganância. E eles vão realmente, né, provocar ali as multidões a se rebelarem contra Paulo, né, como se manifestassem uma piedade, um nacionalismo ali, um amor à pátria e às suas tradições, né? Balela. A gente sabe que isso era da boca para fora, com um interesse puramente pecuniário, né? Versículo 28. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e não paravam de gritar: Grande é Diana dos Efésios. Então o tumulto se espalhou pela cidade toda. Todos se dirigiam em massa ao teatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiro de Paulo. Então, eles levaram ali 2 discípulos. Paulo queria ir para o meio do povo, mas os discípulos não deixaram. Também, algumas pessoas importantes da província, que eram seus amigos, mandaram pedir que ele não se arriscasse a comparecer ao teatro. Olha, tem tumulto, tem bagunça. Aquele motim é muito perigoso para um homem como você, Paulo. Pode ser que eles te trucidem, se lancem contra você e te devorem, né? Então, enquanto isso, um gritava uma coisa, outro o contrário, a confusão era geral na Assembleia. A maioria nem mesmo sabia por que estava reunida. É aquele tipo de sujeito que vai para o protesto e não conferiu a pauta, né? Quando chega lá, é legalização da maconha. É curioso perceber como que isso desde sempre acontece com o ser humano, né? Estavam lá nessa Assembleia, exatamente como quando Cristo foi crucificado, quando Barrabás foi liberto. A manipulação da massa do povo, né? A manipulação da opinião pública. No entanto, Paulo não vai, ele realmente não aparece ali no teatro. Mas tem lá o Gaio e o Aristarco, né? Eles precisam se safar, né? Se livrar dessa.
Enfim, versículo 33. Ora, algumas pessoas da multidão persuadiram um certo Alexandre a falar. Alexandre, ele era responsável ali, né? Ele estava respondendo como líder dos judeus, tá certo? Eles persuadiram esse Alexandre a falar, né, e a tentar apaziguar os ânimos daquela multidão. Com um sinal da mão, ele pediu silêncio para dar explicações ao povo. Quando, porém, perceberam que era judeu, todos se puseram a gritar numa só voz por quase 2 horas. Então o povo pagão, se revoltou com aquele Alexandre também, porque ouviram falar que ele era judeu. E eles ficaram pelo menos mais umas 2 horas, né? São Lucas diz aqui, dizendo: grande é Diana dos Efésios. Por fim, o escrivão conseguiu acalmar a multidão e disse: cidadão de Éfeso, quem dentre os homens não sabe que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Diana e de sua estátua, que caiu do céu? Isso ninguém pode negar. Portanto, é bom que fiqueis calmos e nada façais de precipitado. Ele vai lá, joga uma água benta, né? Olha, todo mundo sabe que Diana é a grande, não precisa, né, dessa violência toda. Esses homens que trouxeste até aqui não profanaram o templo, nem blasfemaram contra nosso Deus. Então, o Gaio e o Aristarco, eles não têm nada com isso, tá certo? Eles não fizeram nada de blasfema, eles não fizeram nada de impiedoso. Pode soltar, né? Portanto, se Demétrio e os artesãos que estão com ele têm acusações para fazer contra alguém, sejam feitas audiências. Ele quer aqui que o direito seja preservado, tá? Percebe? Os procônsules estão à disposição, que as partes apresentem suas acusações recíprocas. Se houver qualquer outra questão, será resolvida em Assembleia Geral. Do contrário, corremos risco de sermos acusados de revolta por causa do que hoje aconteceu, pois não existe nenhum motivo para justificarmos essa aglomeração. Essas palavras, ele dissolveu a Assembleia. Ou seja, Roma, né, que era a capital do Império, mais cedo ou mais tarde ficaria sabendo que esse motim, né, essa revolta, ela aconteceu ali em Éfeso e que, no entanto, não tinha motivo nenhum para isso. Então, eles poderiam ter algum mal-estar, algum problema ali com o próprio imperador. E com isso, né, um argumento humano, né, de uma moral mais social, mais prática, mais política, né, eles resolvem o problema. Ok? Agora, quando o tumulto acabou, Paulo mandou chamar os discípulos. Depois de exortá-los, despediu-se deles e viajou para Macedônia. Então, agora é a despedida de São Paulo. E percebam, não foi por conta do tumulto, porque ele só foi embora mesmo depois que acabou. Percorrendo essas regiões, falou com frequência aos fiéis para exortá-los. E assim chegou à Grécia. Depois permaneceu lá 3 meses, queria embarcar rumo à Síria, mas os judeus tinham armado uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar através da Macedônia. Olha, então São Paulo tinha ido até a Grécia, ele ia pegar um barco, ia seguir, né, em direção ali à Síria, mas como os judeus o ameaçavam, ele resolve ir por terra mesmo, né, ali pelo interior. Seus companheiros eram Sópatros, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo de Tessalônica, né, ambos de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, e Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Esses homens todos, né? Eles partiram antes de nós e nos esperaram em Troade. Nós zarpamos em Filipos. A gente tinha visto, né, que ali na Macedônia era império de Alexandre o Grande em outro momento, e o pai de Alexandre o Grande chamava Filipe, o motivo da cidade chamar Filipos.
logo após os dias dos pães sem fermento, ou seja, da Páscoa, e os alcançamos 5 dias. E os alcançamos 5 dias depois em Trode. Ali permanecemos 7 dias. Então pronto, né? Ele saiu, já viajou bastante, chegou até Trode. Passou ali. Então vamos ver. 2 anos em Éfeso, 3 meses na Grécia. Depois vai até Trode. E agora em Trode, no primeiro dia da semana, estávamos reunidos para a fração do pão. De outro modo, domingo, a gente estava reunido para a missa, para a celebração da Eucaristia. Chamavam nesse período da igreja primitiva de fração do pão. Paulo, que deveria partir no dia seguinte, dirigiu a palavra aos fiéis e prolongou o discurso até meia-noite. Imagina, Paulo tinha ficado um tempo imenso ali, ele tinha 1 milhão de coisas para dizer ainda, e ainda estava morrendo de vontade de despedir. Então ele falou, e ainda tinha coisa para falar. De modo que até meia-noite ele ainda estava dizendo, né? Olha como que essa passagem é curiosa, mas tem uma profundidade ali do poder de Deus se manifestando. Um jovem chamado Eutico, sentado à beira da janela, acabou adormecendo durante o prolongado discurso de Paulo. Então, quando acontecer de porventura alguém começar a cochilar na homilia na missa, que demorou muito, pode perceber que isso já acontecia desde quando São Paulo era pregador. Mas tá certo que ele foi até meia-noite, então ele estava numa casa ali que tinha 3 andares, tá certo? Comprando um térreo, tinha o primeiro piso, né? O segundo e o terceiro. E lá na janela, porque tinha uma multidão lá, tinha um Eutico. E vencido finalmente pelo sono, mesmo que o lugar tivesse ali iluminado, ele caiu do terceiro andar. E quando levantaram, ele estava morto. Olha só, Paulo foi falando, ele começou a cochilar, né? Tomado pelo sono, ele caiu lá de cima, estabacou no chão, morreu. A gente podia achar que é um fiasco, né? Isso ia ser uma tristeza para todo mundo que estava ali naquela missa. Mas só que Paulo foi, né? Isso imediatamente paralisou a celebração e Paulo desceu. Inclinou-se sobre o jovem e abraçando disse: não vos preocupeis, ele está vivo. Então, ele acabou de operar ali, né? Deus acabou de operar ali um milagre. Depois ele subiu novamente, partiu o pão, comeu e ficou falando até de madrugada e assim despediu-se. Então ele foi lá, desceu, ressuscitou o Eutico. Depois que todo mundo tinha contemplado essa maravilha que foi esse prodígio, né? São Paulo volta lá para cima e continua a missa, e continua normalmente ali, a Eucaristia, né? E depois ele ainda fala mais, vai até de madrugada. Olha que curioso. E quanto ao jovem, levaram-o vivo e sentiram-se muito reconfortados. Então ficou tudo bem com ele. Caiu lá do terceiro andar da janela. Ainda bem que tinha Paulo pregando, né? Pois é. Versículo 13, de Troade a Mileto. Nós, entretanto, viajamos à frente, embarcando no navio para Assos, onde iríamos recolher Paulo. Então, que louco. Outros discípulos foram antes. Assim, havia determinado, devendo ele mesmo seguir por terra. Quando nos alcançou em Assos, nós o recolhemos a bordo e prosseguimos para Mitilene. Daí zapamos no dia seguinte, chegando à altura de Quio. Um dia depois apartamos em Samos. E depois de outro dia chegamos a Mileto. Olha que saga que foi. A gente foi passando naquele monte de cidade, pegando navio, que a gente sabe que demora. E ele chega até... Paulo tinha decidido passar ao largo de Éfeso, a fim de não se demorar na Ásia. Ele tinha pressa de estar em Jerusalém, e, se possível, para o dia de Pentecostes. Olha só, que rápido, para participar de celebrar Pentecostes com os irmãos. Agora, versículo 17, e eu creio que nós já poderemos concluir por aqui.
Concluo com a leitura do discurso de despedida de São Paulo agora em Mileto. Paulo mandou recado a Éfeso para convocar os anciãos daquela igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes. Então ele pega ali, envia um bilhete à cidade que ele tinha vindo. Lá na frente, ele envia para quem estivesse lá em Éfeso e ouvisse. Servia ao Senhor com toda a humildade. Olha lá, vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e em meio a provações que sofri, por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e de casa em casa, testificando solenemente para os judeus e gregos o arrependimento diante de Deus e a fé em Jesus, nosso Salvador. E agora, prisioneiro no espírito, vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Olha, então ele fala ali para aquele povo, né, tudo que ele passou, mas que nem todo o sofrimento deixou que ele se abatesse e parasse de anunciar. E ele vai continuar essa missão, né, testemunhar o evangelho da graça de Deus pela fé em Jesus Cristo, né? E agora, prisioneiro no espírito, vou para Jerusalém sem saber o que me acontecerá. Ele sabia apenas que tinha tribulações reservadas para ele. Ele continua, versículo 24. De modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Ele era desapegado das coisas do mundo. Vivia só para Deus. E a minha vida é preciosa para mim mesmo. Contanto que eu leve a bom termo a minha missão e realize o mistério que recebi do Senhor Jesus. Testemunhar o evangelho da graça de Deus. É isso o desejo dela, né? Ou melhor, esse é o desejo de São Paulo, perdão, né? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. E ele continua, agora, porém, tenho a certeza de que não vereis mais o meu rosto, vós todos entre os quais passei proclamando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de vós todos. Eu não sou responsável se alguém se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o plano de Deus a vosso respeito. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como guardiães, para apacentar a igreja de Deus, que ele admitiu com o seu sangue. Então ele diz, olha, se alguém não for para o céu, se alguém se perder, a culpa não é minha. Porque anunciar eu anunciei, rezar eu rezei, e o esforço que eu pude fazer eu fiz. Então ele diz, olha, esforçai vós, né? Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho. Eu sei que depois da minha partida surgirão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Ele continua, né? Lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, com lágrimas, não parei de exultar com cada um em particular. E ainda vai dizer, vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Então é a mão da providência de Deus. Em tudo vos mostrei que trabalhando desse modo se deve ajudar os fracos e, recordando as palavras do Senhor Jesus, há mais felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se e orou com todos eles. Lançando-se ao pescoço de Paulo, beijá-lo. Imagina aquele povo. É como se Paulo estivesse ali morrendo, né? Eles nunca mais o veriam. E nisso eles se lançam, né, sobre Paulo com uma profunda saudade, já uma tristeza imensa da falta que faria, né, para eles. Eles estavam muito tristes, e principalmente porque havia dito que eles nunca mais veriam o seu rosto. E aí eles vão com ele até o navio, e lá ele vai se despedir em direção a Jerusalém. Mas depois ele ainda vai passar por algumas cidades
No próximo encontro, nós meditaremos a respeito do capítulo 21, que ele volta para Jerusalém e a chegada dele até lá. Por hoje, nós podemos ficar por aqui, porque já me delonguei bastante, mas eu acredito que é interessante termos em vista todas essas experiências que surgem na vida de alguém que se dispõe a pregar o Evangelho, mas principalmente, né, de como que Deus ele é providente. Isso deve inspirar a nossa fé. De como Deus ele é zeloso, né, cuidadoso, compassivo com cada um daqueles filhos, né, a ponto de enviar o próprio Paulo para evangelizá-los. Vamos lá. Concluo por aqui então com a oração. Senhor Deus de paz, nós te damos graças pelos desejos, pelos esforços e pelas realizações que o teu Espírito de paz tem suscitado no nosso tempo. Abre mais o nosso espírito e o nosso coração às exigências concretas do amor de todos os nossos irmãos, para que possamos ser sempre mais construtores de paz. Amém. Oração de São Paulo VI. São Paulo VI, rogai por nós. São Pedro de Santo André, rogai por nós. São João, São Tiago e todos os apóstolos, rogai por nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo. Muito obrigado, irmãos.